Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula, a lição 4, e hoje nós vamos falar sobre a determinação. Para nós conhecermos detalhadamente o que é determinação, você deve ler os livros Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares, O Nome de Jesus, de Kennedy Reay, e Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. Foi através desta descoberta que o missionário R.R. Soares se viu curado de um resfriado crônico que o assolava por 2 anos. Tudo se deu em 1984. Ao ler o livro O Nome de Jesus, de Kennedy, a partir de então o missionário descobriu o significado do verbo pedir nos originais da Bíblia. De acordo com o léxico, é uma língua clássica, antiga, do Novo Testamento. É grego em português. Pedir, no original, é representado pelo verbo grego. O verbo aiteo pode significar pedir, solicitar e requerer. Este verbo aparece em algumas passagens bíblicas com este sentido, tais como Mateus, capítulo 27, versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Neste trecho, os principais das sinagogas requereram que Barrabás fosse solto. Em Atos, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aqui o carcereiro solicitou uma luz. O verbo aiteo também pode aparecer com o sentido de pedir algo a alguém. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 8 e 9, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou João capítulo 14, versículo 13, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O verbo aiteo aparece com o significado de demandar, ou seja, tentar obter através de pedido ou requerimento. Assim, tomando posse de uma das acepções da palavra aiteo, R.R. Soares interpreta, por meio do livro de Einstein, que aiteo é muito mais do que pedir, implorar ou simplesmente solicitar. É requerer algo que lhe é dado por direito. A partir deste entendimento, tudo mudou na Igreja Internacional da Graça de Deus e na vida de muitas pessoas que descobriram que não devem ficar implorando o milagre de Deus, mas devem, sim, determinar o cumprimento do que a palavra de Deus diz ser a vontade dele para nós. Nós temos 2 exemplos na Bíblia e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. É Isaías, capítulo 53, versículo 4, versículo 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta palavra, em Isaías 53, demonstra que a vontade de Deus é a cura, a vida. Logo podemos determinar, em nome de Jesus, que o nosso corpo fique curado e que a doença saia do nosso corpo. A doença não é nossa e deve-se determinar sua saída, pois Cristo levou as nossas dores e enfermidades. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este versículo garante que a vontade de Deus é a salvação de todas as pessoas. Logo, podemos determinar a salvação de qualquer pecador e requerer que os males que o impedem de ser salvo saia da vida dele, em nome de Jesus. É bom ressaltar que a determinação não ensina o ser humano a colocar Deus contra a parede ou exigir algo dele, e sim amarrar o diabo, que é o nosso adversário, e que tenta impedir a manifestação da vontade de Deus em nossa vida. Alguns conceitos básicos da determinação. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir. Oséias, capítulo 4, versículo 6, nós precisamos ter conhecimento da palavra para não perecermos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 37, as palavras que pronunciamos, ela tem poder de vida e morte, de justiça e condenação. Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 24. Na oração, temos de nos dirigir ao mal, ordenando que ele saia, e após a oração, temos de crer naquilo que ordenamos. Quando reivindicarmos algo e a bênção demorar de se manifestar, não devemos descrer, mas sim resistir firmes, perseverar na oração e glorificar a Deus até ela chegar. Está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 2. No livro de João, capítulo 14, versículo 13, nós, ao determinarmos o poder de Deus, entra em ação para executar o nosso pedido feito em nome de Jesus. Estes ensinamentos você poderá encontrar mais detalhados nas 12 lições do curso Fé, do missionário R.R. Soares. A melhor forma de conhecer a determinação é viver pela fé e praticar a palavra. Estratégias de evangelização. Conforme já vimos na lição 1, o que é uma igreja verdadeira, a principalmente missão da igreja é ganhar vidas. Por isso, toda igreja precisa ter planos e metas para atender à ordem de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Igreja Internacional da Graça de Deus é composta de centenas de pastores e pastoras. A cada um tem o seu carisma ou jeito pessoal para ganhar as vidas daqueles ou daquelas que têm vivido na escuridão. Entre essas estratégias evangelísticas, podemos citar evangelismo de praça, evangelismo de porta em porta,
evangelismo em presídios, hospitais, asilos, ministração de estudo bíblicos em casa, campanhas de cura e libertação, uso da televisão, do rádio e da internet, que são as grandes portas que Deus nos abriu. Todas essas formas de evangelismo têm produzido efeito, variando de acordo com a região. Em Mateus capítulo 10, versículo 27, diz assim: O que vos digo as Escrituras, dizei-o plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-vos a dos eirados. Essa palavra nos ensina a divulgar a palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, nós lemos assim: Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. A Igreja Internacional da Graça de Deus tem no evangelismo pela TV e similares a grande porta para alcançar os perdidos e perdidas. Estas, porém, são formas caras e não muito fáceis para se evangelizar. Hoje, infelizmente, ainda existem muitas emissoras que não permitem a exibição de programas evangélicos em sua rede de programação. O Senhor Deus, porém, tem mostrado o quanto Ele aprova esta forma de evangelização, dando recurso financeiro e abrindo várias portas nos veículos de comunicação. Há mais de 20 anos, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem conseguido, através de suas programações, alcançar os perdidos e mostrar ao Brasil e agora ao mundo a grandeza do poder e do amor de Deus. Tudo começou quando o missionário R.R. Soares teve um sonho em que ele estava panfletando numa rua e, ao chegar numa casa, uma cerca o impedia de entrar e falar com as pessoas daquela casa. Foi então que no sonho ele jogou o folheto por debaixo da cerca. O missionário entendeu, então, que o evangelismo pela TV e similares seria esse evangelismo sem fronteiras. São incontáveis os frutos que essa forma de evangelização tem acolhido todos os meses. Chegam até o missionário milhares de cartas, contando o que Deus tem operado na vida dos telespectadores e ouvintes. Sem dúvida alguma, vale a pena investir nessa forma de evangelização. Basta ver os frutos. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz assim: O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. A grande expectativa da Igreja Internacional da Graça de Deus é a Rede Internacional de Televisão, a RIT. Espera-se que com a expansão desta emissora, o Brasil e o mundo possa ter 24 horas por dia a chance de conhecer a Deus. Outra forte ferramenta de evangelização é a internet, que através do provedor On Grace tem levado a mensagem de Jesus a todos os continentes, inclusive com a Bíblia online e estudo bíblico de vários colunistas. O link da página é www.ongrace.com. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, com as águas cobrem o mar. 12 evidências que comprovam que a Igreja Internacional da Graça de Deus é uma igreja verdadeira. Comparando o que você aprendeu na matéria, a igreja verdadeira, com esta matéria que estamos estudando, encontramos 12 evidências que comprovam a veracidade do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus.
Assim como os religiosos dizem na época do ministério terreno de Jesus, que ele era Beelzebu, muitos já apareceram e irão aparecer constantemente. A veracidade do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus compete a você julgar com sabedoria e ver se o ministério desta igreja está ou não dentro do padrão estabelecido na Palavra de Deus. É lógico que nós temos de melhorar a cada dia, mas com certeza o Senhor nos dará condições. Vamos ler comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Alguns argumentos dos nossos perseguidores. Não do sábado. Os evangelhos narram que Jesus não deixava de cumprir a lei, Torá, mas agia com liberdade e alegria para viver o sentido profundo e verdadeiro dela. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, nós lemos: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Guardar o sábado era um preceito da lei seguido rigorosamente pelos judeus, principalmente pelos fariseus. Contudo, Jesus afirma que a lei existe para estar a serviço do ser humano e não o contrário. A lei existia para aprimorar a relação entre Deus e as pessoas, e entre as pessoas e elas mesmas. Porém, muitas acabaram se tornando escravas da lei. Para Jesus, o cumprimento da lei é o amor, conforme Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O fazer o bem, a misericórdia e a compaixão. Não guardar uso e costumes. Quanto às vestimentas ou maquiagem, algumas igrejas evangélicas adotam o uso e costumes que a Igreja Internacional da Graça de Deus acredita serem muito mais preceitos e doutrinas humanas do que a vontade de Deus. Entretanto, a Igreja Internacional da Graça de Deus ensina que devemos cuidar da nossa aparência e saúde física, mesmo porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Orientamos os membros a se vestirem decentemente, sempre na direção de Deus, evitando transparência, decotes e roupas apertadas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comer certos alimentos que no Antigo Testamento era proibido comer, no livro de Levítico, capítulo 11, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 3 até o versículo 21, Deus deixou algumas leis acerca dos alimentos que se poderiam comer e que foram chamados de alimentos puros, e os alimentos que não se poderiam comer, os alimentos impuros. Dentre os animais citados, o porco é considerado animal impuro, o camarão ou frutos do mar também são impuros, porque são animais das águas que não possuem barbatanas e escamas juntas. Os judeus até hoje guardam essa lei. Contudo, o cristianismo não se seguiu, pois se tratam de leis específicas de um determinado contexto.
em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, que era judeu, fez uma oração e tem uma visão. Nesta visão, ele se depara com uma série de animais impuros que Deus diz ter purificado. Em seguida, Pedro é enviado à casa de Cornélio, para que era romano. Cornélio, ele era romano. Por esta passagem, podemos interpretar que a graça de Deus purifica a todos os preceitos da lei judaica. Não deveriam ser impostos aos cristãos gentios ou não judeus. Pregar a teologia da prosperidade. João capítulo 10, versículo 10. Acompanhem comigo na sua Bíblia. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem impede as pessoas de terem o melhor é o diabo. Por isso é preciso transmitir a palavra que leva as pessoas a terem vida abundante. Pregamos que a salvação de Cristo é completa, com cura, libertação, prosperidade e vitória, sem querer que todos nós passamos por lutas, aflições e tribulações. Conforme já visto, não somos a favor de métodos escusos para levantar recursos financeiros, nem somos partidários da exploração da fé. Cremos que tudo deve ser feito na palavra de Deus e na fé. Nem o dízimo é obrigação, e sim compromisso. A ocorrência de escândalos. Muitos tentam dizer que um ministério não é de Deus quando há concorrência de algum escândalo. Porém, deve-se entender que o erro de determinada pessoa não deve comprometer a reputação de todo um ministério. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Acompanhem comigo na sua Bíblia. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Outros argumentos poderão ser lançados pelos inimigos do reino de Deus, porém compete a nós sempre consultar a palavra de Deus, para não cairmos em erro. A Bíblia fala que o nosso inimigo pode se transformar até em anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui nós vamos terminando mais uma lição, né? Hoje nós aprendemos sobre a determinação. Aprendemos que o Senhor Jesus, ele já nos libertou, já nos curou, né? Quando ele morreu na cruz por nós, ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas feridas, e aprendemos que nós não devemos pedir ao Senhor o que o Senhor Jesus já nos deu por direito, né? Ele já morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos curar. Então, nós aprendemos ao que? A determinar a nossa cura, determinar a saída do mal, aquilo que tem nos assolado, tem nos afligido, né? Tomar posse da bênção, como nós lemos em Isaías capítulo 53, né? Que a vontade de Deus é a cura, que nós podemos determinar em nome de Jesus e nós vamos ficar curados, né? A gente tem que determinar a saída do mal e logo confessar, né, a cura, tomar posse da cura, né? Então, que o Senhor Jesus possa falar mais ao coração de cada aluno, né? Que cada aula que nós vem assistindo, ouvindo, né? O Senhor, ele dá entendimento em algo, né? E aprendemos também que a vontade de Deus é que todos se salvem, né? E para isso Deus nos escolheu a cada um de vocês
para poder evangelizar, falar do amor de Jesus, aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? Para que essas pessoas elas venham conhecer também o amor de Jesus e elas venham conhecer que elas são livres de todo pecado, de todo mal que assola a terra. Amém? Eu deixo essa lição com todos e agradeço a todos os alunos, né, que está até hoje conosco, né? Que está sendo um pouco difícil para nós estudarmos, né, via online, assim, por videoaula. Foi um método que que o próprio Deus, né, deu para nós podermos não deixar de ler a palavra dele, de aprender a cada dia mais a palavra dele. Que Deus possa abençoar a todos os alunos. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.